Esta é uma carta que ela normalmente, erroneamente, ela é associada à morte única e exclusivamente física. O próprio consulente que não tem conhecimento, quando você fala a carta do caixão, a pessoa, se estiver sorrindo, ela fecha o semblante dela. Porque caixão é um arquétipo, é um símbolo de coisa ruim. É um símbolo que de dor, de despedida. Realmente é o quê? É a ferramenta utilizada para se colocar os mortos, né? Então, querendo ou não, ela é associada a algo ruim no nosso mundo real. Na cartomancia, no oráculo cigano, não, nem sempre. Realmente a carta do caixão, ela está associada sim à morte, tá? Só que ela não está associada somente à morte física. Ela pode representar a morte física? Sim. Só que não representa a morte física de forma isolada. Para que ela possa representar a morte física em uma leitura, ela precisa de ter outras cartas ao seu redor, dando um contexto à morte física. Eu particularmente não gosto muito de falar de morte física e desse assunto atribuir essa carta, mas é necessário. E eu tenho um vídeo onde eu gravei especificamente falando sobre esse assunto e falo quais cartas são combinadas à carta do caixão, tá? Para que você possa entender quando é morte física e quando não é morte física. Tudo bem? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para esse vídeo, onde eu falo exclusivamente sobre morte física, tá? É um vídeo atribuído ao dia de finados. Pois bem, continuando aqui. A carta do caixão, ela é uma carta que ela responde uma pergunta objetiva com um não, tá? Um não gigantesco, tá? A carta do caixão, ela vem falando do seu lado negativo, ela fala de morte física, ela fala de morte para ressurreição, ela fala de ciclos, mortes de ciclos, finalização de um ciclo para início de outro, tá? A carta do caixão era associada, ela pode se assemelhar à carta da foice, só que com uma diferença. A carta da foice é uma carta de corte, bem como a carta do caixão. A carta da foice, ela corta, ela elimina, ela cancela, ela finaliza, ela é uma carta de limpeza também. Porém, o corte da foice é temporário. Ela encerra uma situação que pode retornar. Por exemplo, se eu estou fazendo um questionamento sobre um relacionamento e aparece a carta da foice, está dizendo que esse relacionamento ele pode ser encerrado. Só que esse encerramento, esse afastamento do casal, quando é pela carta da foice, indica que pode separar, mas pode voltar. Quando aparece a carta do caixão relacionada ao relacionamento afetivo, quer dizer que término definitivo do relacionamento, sem possibilidade de retorno. Então, por que a carta do caixão é associada à negatividade, a coisas ruins? Porque esse ciclo que o caixão encerra, naturalmente não é algo tão agradável, né? Quando você encerra um ciclo, ele se trata de quê? Um ciclo de vida, por exemplo. Você vai perder alguma coisa, você vai abrir mão de alguma coisa, você vai perder pessoas, tá? Esse perder pessoas, não estou dizendo que é perder por morte, mas você vai se afastar de pessoa. Num ciclo, a gente, para finalizar esse ciclo, quando está associado ao caixão, sempre traz dor. Não é algo que vai ser agradável, né? Esse morrer para renascer, para morrer tem a dor e para renascer também. Normalmente a carta do caixão, ela traz essa energia, tá? E é associada a uma transição de ciclo difícil. Se vai ser fácil, existe a possibilidade sim de ser uma transição de ciclo fácil. Para eu saber se essa transição de ciclo vai ser fácil, eu tenho que ver as cartas que acompanham a carta do caixão, a carta do quadrante, tá? Só que também, a carta do caixão, como eu falei, todas as cartas possuem seu lado negativo, seu lado positivo também. A polaridade positiva do caixão, eu gosto de fazer um comparativo, até mesmo nas minhas consultas, para que o consulente possa entender. Eu comparo a carta do caixão com uma fênix, com a figura da fênix. O fato da morte e da ressurreição é o quê? Renascer das cinzas. Renascer das cinzas o quê? De uma situação difícil, de morte, de dor, para uma situação melhor. Tá? O lado positivo do caixão é esse. O caixão é uma carta também de reflexão, semelhante à carta da torre. Por quê? Quando você vai morrer num ciclo de vida, para renascer, você vai ter que abrir mão, vai ter que perder. Tá? Muita coisa você pode escolher. Se você tiver a consciência
de onde a carta do caixão aparecer na sua leitura, você sabe, ó, ali vai ter uma transição de ciclo. Se você já tem consciência que vai ter, você se prepara para transformar essa energia densa, negativa, de dor, numa possibilidade positiva, tá? Então você pega o quê? Você faz reflexões usando a carta do caixão, tá? Para que você transforme essa transição de ciclo em uma coisa positiva e não negativa, tá? Essa carta aqui também, ela fala do seu lado positivo, ela fala de segredos. A carta do caixão, o caixão o quê? É uma caixa, um baú que guarda. Guarda o quê? Esconde alguma coisa oculta. O símbolo aqui do caixão fechado, por exemplo, pode ser analisado dessa forma, tá? Esse é um lado positivo da carta do caixão. Porém, pode se tornar negativo, dependendo da carta que acompanha, tá? Então, essa é uma das formas que podem ser analisadas no caixão, num contexto, tá? Tirando essa imagem do arquétipo da morte física. Raramente, difíceis casos, que você vai presenciar numa leitura a carta do caixão te falando sobre morte física. Mas tenha cuidado, pise em ovos quando esse for o assunto, tá bom?